E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Todo mundo jóia, todo mundo bem, todo mundo tranquilo, todo mundo feliz, né? Que é importante, né? Felicidade é uma coisa importante aí, né, cara? Isso nos motiva aí todos os dias, né? Seguinte, meninas, na quarta-feira eu lembro de ter comentado com vocês sobre o sucesso, né, que eu percebi naquele nosso júri simulado, né, na época, né, no dia lá, eu já demonstrei uma satisfação imensa, né, com o que aconteceu lá. Foram aulas muito divertidas, muito dinâmicas, né, e o fato é que eu sugeri, né, caso fôssemos ter tempo para fazer isso, obviamente, sugeri que a gente tentasse aí, abrir mais um espaço para discutir algum outro assunto, né, qualquer, mais ou menos naqueles moldes do júri simulado. Entretanto, eu vou deixar uma coisinha um pouquinho mais em aberto, né? Então, a minha ideia era fazer realmente uma organização, né? Mas depois a gente pensa nisso direitinho. Mas eu sugeri para vocês um tema que eu acho que é bem interessante e ele passa muito, né, ele tangencia, né, bastante esse momento que a gente está vivendo agora de pandemia, que é essa questão aí da edição de DNA, edição genética, né? Eu acredito que alguns de vocês já tenham assistido filmes aí de super-heróis, né, Homem-Aranha, X-Men, né, que são aí super-heróis que são mutantes, né? Superpoderes e tal. Não é exatamente sobre isso que a gente vai falar, né? A gente vai falar de uma questão mais pensando do lado médico da coisa da edição genética, né? Deixando aí de lado então essas características mais fantasiosas, né, das mutações. Então, a ideia aqui nessa aula, na verdade, era apresentar um pouquinho sobre o que está acontecendo, né? Apresentar um pouquinho aqui do histórico dessa edição genética, para a gente ter um arcabouço aí de argumentos, né? Para a gente ter uma conversa bem bacana, caso de fato a gente venha a ter tempo. Eu acredito que nós teremos sim. Beleza? Então cola comigo aí, se liga na vinheta. Então, meninos, né, acho que faz sentido a gente pelo menos dar uma pegada histórica aqui sobre o que é isso que eu estou falando, né, sobre o que a gente sabe, né, hoje em dia, como que estão aí os procedimentos de edição genética. Vocês sabem também que eu gosto de pegar um histórico sobre as coisas, né? Então aqui não ia ser diferente, obviamente, né? Vou começar a pegar aí a partir da década de 60, tá? Na verdade, essas características de edição genética, elas já são pensadas um pouquinho antes, tá? Mas a partir da década de 60 que o bicho começa a pegar de fato, tá? Porque a galera, né, a gente está falando aqui então de edição de DNA, na década de 60, os pesquisadores começaram a entender uma coisa. Existem, né, vírus, são entidades, são organismos, são estruturas, né? Enfim, isso varia um pouco de pesquisador a pesquisador. Tem gente que chama vírus de ser vivo, tem gente que não chama. Eu vou sintetizar aqui, eu vou utilizar como se vírus fossem seres vivos, tá? Porque para mim eles de fato são. O pessoal começou a sacar o seguinte, cara, os vírus então são seres vivos que têm a capacidade de injetar material genético nas células de outros organismos. Então, olha só que legal, cara. A partir do momento que a gente sabe, né, que existe o DNA, e que o DNA ele é a molécula, né, ela é a molécula responsável por programar, né, o funcionamento e as características físicas de um organismo. Se eu consigo, então, talvez produzir um vírus que injeta, né, o material genético dele, que injeta o DNA dele em células, se eu conseguir, então, produzir um vírus com o DNA que eu quiser, será que eu consigo fazer com que esse vírus entregue, com que esse vírus, então, coloque esse DNA dentro de uma célula-alvo? A partir da década de 60, o pessoal, então, começou a ter esse tipo de pensamento. Era um esboço da ideia da produção de organismos geneticamente modificados, utilizando então o vírus como entregadores, né, desse material genético modificado. Lá na década de 70, mais especificamente então em 72, a gente de fato então conseguiu ter um certo domínio sobre a edição genética de outros organismos, tá? A gente fala aí, inclusive nós utilizamos isso até hoje, nós chamamos esse procedimento de técnica do DNA recombinante, tá? Recombinação, eu mexo, né? Eu coloco um DNA misturado com outro. É essa que é a ideia aqui. Sabe o que essa técnica do DNA recombinante permitiu a gente fazer? Esse brother que vai aparecer aqui em cima.
Conhece esse Tzinho aí? Já viram esse símbolo? Eu acho que sim. Eu lembro que. Eu lembro não, né? Eu até hoje faço isso. Eu adoro ler as embalagens de tudo que eu compro, embora eu compre poucas coisas, na verdade, mas eu sempre gosto de observar as embalagens de tudo que eu compro. E é muito comum hoje em dia a gente ir no supermercado para comprar algum alimento e ver esse símbolozinho que está aí em cima escrito, né, destacado aí no alimento. Esse símbolo ele é obrigatório com que ele esteja, ele é obrigatório estar naquela embalagem, né? Isso aí é o símbolozinho que a gente utiliza para mostrar que aquele alimento apresenta grãos ou então apresenta algum componente daquele alimento que é transgênico. Por isso esse T, né? Então alimentos transgênicos obrigatoriamente tem que ter esse símbolozinho aqui, porque o consumidor tem que saber que ele está consumindo um alimento transgênico. Ah, professor, nossa senhora, é problemático? Vai dar ruim? O que que vai acontecer? Ah, me salva. Calma, relaxa, tá tudo sob controle, tá? Bom, pelo menos até o momento a gente desconhece aí efeitos colaterais, né, que poderiam estar diretamente relacionados com o consumo de alimentos transgênicos, tá? Então, até o momento, nós não conhecemos nenhum problema, né? A gente não tem relatado nenhum problema de fato 100% garantido que tem associação com alimentos transgênicos. Então, né, não tem como fugir. Se você for olhar, se você for no supermercado aí, quando acabar essa pandemia, se você for no supermercado aí, você vai ver que tem vários alimentos que têm esses símbolos. Vários, tá? Em 78, olha só que bacana, a década de 70 foi bem rica, né, para essa parte da ciência. Em 78 nasceu a primeira criança, o primeiro bebê de proveta, Luz Brown, está viva até hoje, né? Tá viva até hoje. Ela é da idade, deixa eu ver, quem que nasceu em 78 aqui? Minha irmã nasceu em 78, ela é da idade da minha irmã, né? Então, relativamente jovem ainda, né? É, o que permitiu com que a gente percebesse o seguinte, cara, com o ideal, com o conhecimento adequado, né, de como que os indivíduos nascem, a gente conseguiu então realizar uma fertilização fora do corpo de uma pessoa, né? Isso que é um bebê de proveta. Eu uso, né, eu junto então óvulos e espermatozoides in vitro, né, ou seja, em tubos aí de ensaio, né, enfim, e eu permito com que essa fecundação, esse encontro aí desse óvulo, desse espermatozoide, aconteçam fora do corpo de uma mulher, né? É óbvio que esse bebê não se desenvolve sozinho em laboratório, né? Esse embrião que foi formado aí, né? Que a partir dessa fecundação feita in vitro, ele tem que ser colocado dentro de um útero materno. Só lá que ele tem as condições necessárias para que ele se desenvolva. Entretanto, parte do processo, né, da concepção foi feita em laboratório. Isso aqui é uma solução muito importante, muito boa para casais que têm dificuldades em ter filhos, por exemplo, né? Então, às vezes um casal quer ter filhos, ou o marido, ou a esposa, ou ambos, né, tem algum problema de fertilidade e acabam recorrendo para essa técnica, né, do bebê de proveta e conseguem então engravidar, né? Então isso aí resolveu várias questões aí de paternidade e maternidade, né? Permitiu com que casais que não conseguiriam ter filhos passassem então a poder ter filhos. Isso aqui é bem legal. Em 2001, cara, então recente, inclusive tem mão de brasileiro nisso aí, tá? Um cara aqui da FMG. Em 2001, a gente concluiu o que nós chamamos de projeto de genoma humano, né? Na verdade, concluiu assim, né? Parcialmente, que nada mais é do que o seguinte, pessoal. Lembra que eu falei com vocês que o DNA ele contém a receita, né, para a produção das características e do funcionamento do indivíduo. Em 2001, né, esse projeto do genoma humano ele veio para mostrar qual que era a nossa receita, né? Como é o DNA de um ser humano? O que que eu preciso ter? Quais informações eu preciso de ter ali para produzir um organismo igual ao ser humano? É essa que foi a ideia do projeto Genoma Humano. Isso permitiu, pessoal, com que a gente não só entendesse quais que são as informações necessárias para a formação desses corpíceos maravilhosos da nossa espécie, né? Mas também permitiu a gente sacar algumas coisinhas. Por exemplo, aonde podem acontecer alguns defeitos, algumas falhas no DNA que podem causar doenças. Então, olha só que legal. Eu consigo identificar, eu consigo entender o que eu preciso de informação para formar um ser humano e, ao mesmo tempo, diante dessa informação, eu consigo, inclusive, então, rastrear aonde que essa informação pode estar equivocada, causando problemas, causando, então, desconforto para a vida humana. E isso é muito legal, porque se eu conheço um problema, eu começo então a pensar maneiras de resolvê-lo. Vocês concordam comigo? Para resolver um problema, primeiro eu tenho que entender, perceber que ele existe e entender
o que que causou esse problema, né? Então, o projeto Genoma Humana foi de extrema importância. Em 2007, cara, aí o negócio começa né, deslanchar pesado. Em 2007, cara, aconteceu a descrição, na verdade, aconteceu a descoberta da existência de uma substância que nós chamamos de Cas9, tá? Essa substância é o que a gente chama de enzima. Para vocês entenderem melhor aí o que uma enzima faz, uma enzima ela promove uma reação química dentro de um organismo, beleza? Essa enzima, essa Cas9, ela é uma enzima extremamente especial, tá? Ela é uma enzima que foi descoberta em bactérias. Várias coisas que nós utilizamos nesse nosso entendimento, né? Nesse nosso estudo aí do material genético e suas transformações, são de origem bacteriana. Então, vários experimentos, inclusive, são feitos com bactérias, tá? Essa enzima aí, então, essa substância que promove reações químicas, ela foi descoberta também em bactérias no ano de 2007, ainda sem entender exatamente como que ela funcionava, tá? Em 2012, aí que a galera começou a sacar melhor, né? Na verdade, começaram a sair aí os trabalhos, começaram a ficar prontas aí as pesquisas que utilizavam a Cas9 justamente para conseguir compreender o seu funcionamento e para conseguir compreender se ela funcionava em outras células, como por exemplo, células que não sejam de bactérias, células de fungos, células de plantas e assim por diante. Tá? Então, em 2012, o pessoal conseguiu utilizar uma substância que é produzida por uma bactéria dentro de células de outras espécies. E isso aqui é muito, muito doido, porque abre um leque gigante de aplicações para a gente aqui, né? Ao invés de utilizar essa substância somente dentro de uma bactéria, a gente pode usar essa mesma substância em outras células, quaisquer células. E isso é fantástico, isso é incrível, tá? Segura a onda que a gente vai conversar depois sobre o que que ela faz. Eu não quero muito pegar a parte técnica, né, do funcionamento dessa enzima, mas já já eu vou falar para vocês o que que ela faz, tá? E aí, em 2018, isso aqui eu inclusive comentei com vocês na aula ao vivo, né, naquele finalzinho, naquela nossa conversinha aí científica do final da aula, será que surgiram então os primeiros seres humanos editados, né? Então isso aqui seria o ponto onde nós chegamos. Nós estamos exatamente neste mesmo ponto aqui que a gente iniciou em 2018. Será então que os primeiros humanos geneticamente modificados, ou seja, algo semelhante com isso aqui, né? Eles foram, ou eles nasceram em 2018? A gente não sabe ainda. Beleza? Mas olha só. Então, o que que é, né, essa tal dessa Cas9? A Cas9 está sendo representada nessa imagem aqui para vocês como essa estrutura tridimensional aí, meio lilás, meio rosa. Eu não sei que cor que é essa, eu sou péssimo com cores. Vou chamar de lilás, tá? Então, a Cas9 é essa coisa aí, lilás, essa molécula, né, essa substância lilás. E ela é uma enzima extremamente interessante, tá? Lembra que eu falei para você que enzimas são substâncias que promovem reações químicas, né? E essa enzima, ela promove uma reação química muito interessante, que é a reação que eu preciso de ter para poder cortar a molécula de DNA em pedaços, tá? Então essa enzima aí, ela permite o recorte da molécula de DNA. Isso aqui é muito doido, sabe por quê? Porque não satisfeita em ter a capacidade de cortar a molécula de DNA, essa enzima permite com que você realize cortes em pontos muito, muito específicos. Então, ela é extremamente precisa. É como se eu pedisse para ela ir num endereço e ela tivesse aí um Google Maps com um sinal de conexão extremamente, sei lá, 5G que não tem ainda, né? Se eu tivesse com um sinal de conexão aqui extremamente forte e ela conseguisse chegar exatamente no mesmo endereço que eu mandei para ela, sem erros, sem falhas. E isso é muito legal, cara, porque olha só, se eu consigo cortar o material genético, né? Se eu consigo então cortar o DNA em um ponto específico, e se eu conheço exatamente como que esse é o DNA, ou seja, se eu sei todos os endereços que existem ali no meu DNA, eu consigo fazer com que essa molécula corte exatamente em um mesmo ponto que eu quero. O que que a gente está falando aqui então? A gente está conversando sobre edição de material genético.
né? Essa, então, é uma molécula que modifica o material genético. Primeiramente, eu falei para vocês que essa molécula, então, permite com que você corte esse material genético em pontos específicos. Mas ela não acaba por aí, né? Essa enzima ela é muito sensacional, porque não satisfeita em realizar cortes, não satisfeita em realizar cortes então em locais específicos, essa enzima, além de tudo, pode colocar novos pedaços de DNA aonde ela acabou de fazer esse corte. E isso é sensacional. Isso é incrível. Olha só quais são as possibilidades aqui. Primeiro, eu consigo cortar um DNA onde eu quiser. Segundo, neste local em que eu realizei um corte, eu coloco um novo pedacinho ali, eu faço uma emenda, coloco um adendo nessa minha molécula de DNA. Ou seja, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de criar uma molécula de DNA que não existia antes. Isso é muito legal, tá? A gente pode utilizar isso então como uma ferramenta extremamente poderosa para a produção de organismos geneticamente modificados, na produção também de transgênicos, tá? Só para esclarecer aqui, tá? Um transgênico ele é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado ele é um transgênico, tá, pessoal? A diferença aqui é simples. Nos dois casos, né, eu tenho uma modificação qualquer no material genético, tá? Então, então por isso que um transgênico ele é um organismo geneticamente modificado. Mas o transgênico ele é um tipo específico de organismo geneticamente modificado, tá? A gente chama de transgênico aquele indivíduo que, a partir do momento da modificação do seu material genético, ele passa a apresentar DNA de espécies diferentes. A gente tem como exemplo muito legal e clássico, extremamente importante para a gente, que é a bactéria geneticamente modificada que produz insulina. Olha que legal, né? Então, insulina é um hormônio que é utilizado aí no tratamento de indivíduos diabéticos. Então, é um hormônio de extrema importância, né? Permite aí com que esses indivíduos vivam sem grandes problemas em decorrência da diabetes, né? E ela é produzida por bactérias geneticamente modificadas. Olha que legal, cara. Então, a gente utiliza esses organismos transgênicos, obviamente, pensando em nosso favor, né? Então, isso aqui é extremamente interessante. Essa enzima é mais uma ferramenta que permite a criação desse tipo de organismo. Beleza? Tranquilo? Então tá. É bom que eu fico perguntando aqui, é óbvio que vocês não conseguem falar nada, né? Isso é uma aula gravada, Bruno. Deixa de ser doido. Beleza, cara. Então, velho, o esquema é o seguinte. Essa técnica aí, né, cara, que ela é chamada de CRISPR-Cas9, tá? Não precisa preocupar com qual que é o nome, não. Mas a técnica aí mais moderna de edição de DNA é essa CRISPR-Cas9 aí, super recente, super moderna, tá? E olha que legal, cara. Essa técnica, né, essa CRISPR-Cas9, ela surgiu, na verdade, ela foi descoberta quando foram feitos estudos aí com mecanismos de defesa de bactérias contra vírus. Olha que legal, né, cara? Então, vírus, na verdade, causam problemas para todas as espécies, tá? Vírus conseguem infectar qualquer organismo celular que existe, desde a mais simples bactéria até o mais complexo aí dos mamíferos. Sempre vai ter um vírus aí para infectar essa galera, tá? As bactérias, então, assim como a gente, né, tem aí seus mecanismos de defesa e essa Cas9 aí é uma dessas substâncias, né, que participa da defesa bacteriana, tá? O legal, cara, é o seguinte, que além dessa enzima então ser extremamente precisa, igual eu falei, né? Então ela é extremamente útil nessa capacidade aí de editar o material genético, ela ainda permite a gente fazer uma coisa que antes, lá na década de 70, né, quando a gente produziu os primeiros organismos transgênicos, a gente não conseguia fazer, que é a edição de genes in vivo. Que é isso, professor? O que você está falando? Quando eu falo para vocês de edição de genes em vivo, eu quero dizer o seguinte: utilizando essa técnica, teoricamente, na verdade não teoricamente, né? Isso inclusive já foi aplicado, mas utilizando essa técnica é possível, então, vou tirar a palavra teoricamente,
É possível, então, fazer a edição genética de um indivíduo que já nasceu, tá? Como assim? Os transgênicos, eles são produzidos aí, são indivíduos, né, que são produzidos antes do nascimento. Então a gente edita o material genético dos embriõezinhos, né? Então aí das primeiras células formadoras desses indivíduos. E aí, quando esse indivíduo se desenvolve, ele vai ter células geneticamente modificadas, tá? Isso nós chamamos de edição in vitro. Igual o bebê de proveta, ele é feito in vitro, essa edição ela é feita também in vitro, né? O indivíduo ainda não se desenvolveu, não nasceu. Entretanto, cara, essa técnica nova permite com que a gente consiga editar material genético em indivíduos já adultos, por exemplo, como eu, tá? E uma das aplicações muito legais que tem é no tratamento de câncer de pulmão, por exemplo, tá? É obviamente que é um tratamento ainda pioneiro, né? Está em fase de testes, como qualquer coisa na área de saúde, na verdade, tudo na ciência funciona dessa forma, mas parece que é um tratamento extremamente promissor, né? Os médicos aí, os pesquisadores conseguiram modificar o material genético de células cancerígenas dos pulmões de alguns voluntários, fazendo com que esses cânceres regredissem, deixassem de existir. Então, é um mecanismo de tratamento muito interessante, né? Ele é bem menos agressivo, inclusive, do que os tratamentos tradicionais, que são cirurgia. Cirurgia é sempre ruim, né? Quimioterapia, que é um tratamento com medicamentos extremamente agressivo, e radioterapia, que é um tratamento utilizando radiação, e a gente já falou bastante da radiação aqui, né, das questões nucleares, que também é extremamente danoso para o indivíduo. Essa edição genética aí, utilizando essa enzima seria então uma solução bem interessante para quem sofre dessas doenças, né? E aí, cara, é óbvio que todas essas maravilhas, né, que eu estou contando aqui para vocês, tudo isso que é possível produzir utilizando essa enzima aí, acaba levantando certamente alguns questionamentos, tanto na comunidade científica quanto na comunidade leiga, né? E é aqui que eu quero chegar, né? É, pensando aí quais os questionamentos que poderiam ser feitos acerca dessa técnica, porque nem tudo são flores, né, pessoal? Vamos pensar nisso, vamos lembrar disso, né? Se existe uma ferramenta tão poderosa assim, provavelmente essa ferramenta também pode ser utilizada para questões que não sejam tão interessantes do ponto de vista ético, do ponto de vista moral e até mesmo do ponto de vista de saúde pública, né? Então tá aí uma dos pontos aí que eu queria chegar, mas obviamente eu vou deixar em aberto se vocês optarem, né, por a gente seguir essa ideia que a gente tenta fazer nossa discussão acerca desse assunto, tá? Só que aí apresentando aqui umas coisinhas legais, né, cara? O que poderia ser feito, né? Quais soluções que essa técnica poderia trazer para a gente? Então, por exemplo, essa técnica poderia resolver algumas questões de fundo genético, né? Já que ela trabalha com a edição de genes, doenças genéticas tecnicamente poderiam ser extintas, poderiam ser tratadas, né? Então, eu teria aí vários procedimentos, né, cara, de uso terapêutico dessa técnica, né? Então, seria de tratamento para as pessoas. Quando eu falo uso terapêutico, eu estou falando de uma utilização para tratar as pessoas, tá? Mas não somente esse uso terapêutico, eu poderia, por exemplo, também evitar com que essas doenças surgissem, né? Então seria possível realizar a edição nos embriões ainda antes de se desenvolverem por completo, e esses embriões seriam geneticamente editados, solucionando possíveis erros genéticos que poderiam causar doenças aí, como diabetes, hemofilia, algumas doenças autoimunes que são bem complicadas de serem tratadas. Então, também é uma solução bem interessante pensando aí nessa utilização da CRISPR-Cas9. Uma outra possibilidade, isso a gente também falou lá na aula de quarta-feira, seria aí, cara, possibilitar então o surgimento de resistências contra algumas doenças específicas, como por exemplo, que é o caso lá de 2018, né, uma resistência contra o vírus HIV. Então seria aí uma possibilidade de você evitar com que a pessoa tenha essa doença ao longo da vida. É uma possibilidade extremamente interessante. E por fim, mas não menos importante, né, pessoal? A gente fala disso aqui sempre, quando a gente estava discutindo lá sobre questões de energia, vários momentos aí a gente trabalhou em cima dessa temática, que é o capilé, que é o dinheiro, né?
Essa técnica nova de edição de DNA, além de todas essas maravilhas incríveis que eu comentei com vocês, ela também é muito, mas ela é muito mais barata. Comparativamente falando, em preço, né? As técnicas antigas, então, de edição de material genético custavam aí uns kits, né? A gente compra, sim, kits. Chega um kit para você editar o material genético lá no seu laboratório. Um kit de edição genética utilizando as técnicas antigas custava aí cerca de R$ 5.000 e você ainda corria vários riscos de não conseguir fazer sua edição de forma adequada, né? Então, você ia ter que gastar esses R$ 5.000, perdão, esses US$ 5.000 aí mais de uma vez, até você conseguir chegar no seu produto. Essa técnica nova, 30, 30 doleta, US$ 30 um kitzinho para edição genética, que é uma edição genética, inclusive, muito mais precisa do que são as técnicas antigas. Então, não é só bonito do ponto de vista de aplicações, é também bonito do ponto de vista de preço. Se é bonito do ponto de vista de preço, certamente também é bonita do ponto de vista de acessibilidade. Como assim? Isso quer dizer que laboratórios que dispõem de uma condição financeira mais precária, ou até mesmo de países que têm uma economia não tão desenvolvida aí, como os Estados Unidos, Alemanha e outros países da Europa, por exemplo, consigam ter acesso a exatamente a mesma tecnologia que esses países aí, ditos de primeiro mundo, estão utilizando para fazer edições de material genético. Então isso democratiza muito mais, né, o trabalho de edição de material genético do que as técnicas antigas. Mas será mesmo? Será que democratiza mesmo? Né? Vai pensando nisso aí. Vou largar vocês com essa bomba então, essa pergunta no ar, né? Isso democratiza ou não a edição genética? Se essa edição genética aí, ela é tão linda quanto está aparecendo aqui nesse texto, será que ela é boa mesmo? Vamos ver, vamos discutir, vai digerindo aí. Eu selecionei aqui uns questionamentos que eu gostaria, na verdade, não questionamentos não, né? Eu selecionei aqui algumas coisinhas que eu quero que vocês façam nesse documento que está anexado aí logo abaixo do link para essa aula. E quarta-feira a gente conversa de novo, tá bom? Meninos, um beijo grande, um forte abraço. Estudem direitinho porque a nossa prova tá chegando, tá? Fiquem com Deus. Fui!